segundo ano, tudo bem? Estamos aqui hoje para nossa revisão aí de geografia, né? Vamos ver nossas matérias aí para a gente poder tirar uma nota bem bacana na nossa prova. Vamos lá dar uma olhadinha? Estamos aqui então no nosso documento do site Geografia, com todas as nossas informações, dias de prova, páginas que vamos estudar, conteúdos, né? E começamos aqui, lembrando, pessoal, amanhã nós teremos nossa aula de português e depois a aula de geografia. Na sexta-feira nós não teremos aula, tá? Feriado de consciência negra. Aliás, nossa aula de amanhã, nossa aula de hoje, né? De quinta-feira de português, será também dedicada aí a uma atividade sobre esse feriado que nós teremos, tá bom? Vamos começar nossa revisão. Primeiramente, nós começamos a fazer a nossa revisão lá na nossa aula pelo Jamboard, né? E falamos sobre os tipos de paisagem. E aí, vocês mesmos que definiram aqui para a Pro, o que são os tipos de paisagem? O que é o tipo de paisagem natural é o que a natureza fez naturalmente, né? Que o ser humano não tocou, não mexeu, não colocou a mão. Então, nós temos os exemplos aí nas fotos que são as montanhas, as cachoeiras, o vulcão, são coisas que a natureza fez aí de maneira espontânea, natural, sem que ninguém fosse lá e construísse. Já a nossa paisagem cultural ou transformada é o que o homem fez, o que o homem construiu para que ele pudesse utilizar, né? E aí nós temos o exemplo de casas, de prédios, cidades, estátuas, pastos, ruas, estradas, né? São coisas que o ser humano construiu para poder sobreviver aí, para poder ter mais conforto e criar aí as coisas que ele precisa para o seu dia a dia, estradas e coisas desse tipo. Então, paisagem natural, coisas apenas naturais feitas pela a nossa natureza. E cultural são coisas que o ser humano construiu. Temos vídeos aqui para vocês verem se tiverem dúvida, tá? E aí nós vamos lá para a parte sobre a representação da paisagem. Nós podemos representar a paisagem, o lugar onde nós vivemos, de diversas formas. Olha lá, as paisagens podem ser representadas de várias maneiras, como em mapas, desenhos, maquetes, fotografias e obras de arte. Então a gente pode representar um lugar de milhares de maneiras, fazendo desenho, olhando uma fotografia. Se vocês perceberem aqui nos nossos exemplos, nós temos aqui um mapa de São Paulo, uma maquete de São Paulo e um quadro, uma foto com um pedaço da cidade de São Paulo. Então, a gente pode aí representar as paisagens de muitas maneiras, desenhando, pintando, com mapa, com GPS, com maquete, com foto, de várias maneiras, tá bom? E aí nós temos certas diferenças. Quando nós vamos representar as paisagens, nós sabemos que existem diferenças aí entre as paisagens do campo e da cidade. Olha lá. A maioria dos elementos que caracterizam as paisagens das cidades tem intervenção humana, ou seja, a maioria das características da paisagem da cidade tem a ver com a paisagem cultural, com uma coisa que foi construída por nós. Já lá no campo, também tem essa intervenção, mas ela é muito menor, não é? Ela não é tão grande como na cidade, né? Então, se mistura aí o que o humano fez com o que a natureza nos deu, né? Então, aí tem as estradas, tem os animais pastando lá, olha lá, né? Que são coisas que o ser humano faz, mas ele está passando ao lado de um rio, num lugar com bastante verde, com bastante natureza. Então, às vezes, essas paisagens se misturam, tá bom? Seguindo aqui, ó, vamos falar sobre as maneiras e as representações da paisagem, dependendo de como a gente olha, de como a gente vê. Então, ó, matéria importante para a gente relembrar. Olha, ó, nosso ponto de vista depende da posição em que estamos. Podemos ter visões frontais, olha a setinha, de frente, bem de frente. Podemos ter visões oblíquas, que é de cima para baixo, e podemos ter a visão aí, a posição vertical. Depende de que posição nós estamos. E que posições são essas? Olha aqui embaixo, né? Também temos vídeos, tá? E que
posições são essas? Olha lá. A visão de uma paisagem na posição frontal é aquela que a gente vê apenas de frente. Olha a foto aí, ok? A gente não fica vendo os detalhes, ok? Só vê ela de frente. Lá no nosso livro tem fotos ótimas para vocês estudarem. A nossa visão oblíqua é quando olhamos de cima e de lado. A gente consegue ver uma visão de cima, mas a gente consegue ver detalhes da lateral. Então, essa foto é uma foto aí oblíqua. Mas a nossa visão, nosso ponto de vista vertical é aquele que a gente está com a cabeça totalmente virado para baixo, como se nós estivéssemos vendo lá de um avião, totalmente com a cabeça para baixo. Então, olhamos de cima totalmente para baixo. Então, olha a diferença das imagens para a gente poder conseguir lá observar isso durante as atividades lá da nossa prova, tá bom? Estudem bastante. Podemos observar também a posição de objetos e lugares. Olha lá, galera. Então, olha lá. Além da gente ter uma visão, uma posição da visão para poder ver paisagens, nós também podemos ter posições diferentes para identificar onde estão lugares, onde estão objetos, onde estão pessoas. Então, a gente pode usar embaixo de, em cima de, à esquerda de, à direita de, entre. Então, são palavras que nós usamos aí para nos localizarmos. Além da visão, nós usamos algumas palavras que nos localizam. É a mesma coisa da gente dar uma informação para uma pessoa. Olha, a rua da sua casa é em frente à igreja, à esquerda da escola, ao lado da padaria, atravessando do lado direito. Então, essas palavrinhas também são muito importantes para a nossa localização espacial. Além da nossa visão, dos nossos pontos de vista, nós também precisamos dessas palavrinhas aí para poder se localizar espacialmente. Lembrando que espacial é o espaço onde nós estamos, né? Dependendo de onde nós estamos, nós aí temos uma visão, um espaço diferente. E nós não podemos esquecer também, o segundo ano, que dependendo do lado que nós estamos, a direita e a esquerda muda, não é? Lembra que estudamos isso? Então, muita atenção aí em relação a essa questão de espaço. Temos os vídeos explicando todas as nossas lições e aqui já começamos com a nossa atividade de geografia para a gente revisar. Teremos que fazer essa atividade no nosso caderno de português, né? Que é o caderno de português, de história e de geografia. Então, é o seguinte, nós vamos copiar a lição, escrever o cabeçalho, colocar os exercícios e escrever atividades de revisão de geografia. Número 1, responda. Quais são os tipos de paisagens e quais as principais diferenças entre elas? Responde aqui para mim. Quais são e quais as diferenças? Eu quero o nome e o que elas têm de diferente. Lá durante o Meet, nós vamos corrigir isso daí, tá bom? E eu quero ver quem fez. Letra B. As paisagens naturais também recebem interferências dos seres humanos. Cite paisagens naturais que são utilizadas pelos seres humanos com frequência em momentos de diversões ou férias. Existem uns lugares aí, galera, né, em que as pessoas construíram uma cidade em volta e que tem uma grande parte que é natural, que foi a natureza que fez. Mas nós, muito espertos, né, construímos várias coisas lá perto para a gente poder aproveitar. Como é o nome aí desses espaços? Tem vários espaços lá e lá na nossa revisão tem alguns exemplos desses lugares que a gente usa muito, principalmente aí para lazer, para se divertir durante as férias. Escrevam aí, cite para mim. As paisagens podem ser representadas de quais maneiras? Cite 3 dessas maneiras. Então, olha lá, ó. Letra C. Como que as paisagens podem ser representadas? Por desenho, por mapa? E aí, escreve para mim. Eu quero 3 maneiras de representação das paisagens, ok? Número 2. Desenhe ou recorte de livros, revistas, jornais, rótulos.
os 3 tipos de visões que temos, dependendo de nosso ponto de vista. E explique como é a visão de cada um deles. Se você não conseguir recortar, não tiver aí na sua casa, você vai desenhar a visão oblíqua, a visão frontal e a visão vertical. Como é cada uma e você vai me explicar. A vertical é assim, a frontal é assim e a oblíqua é assado, tá bom? Então, quero desenhos caprichados e tudo bem bonitinho, certo? Na número 3, nós teremos que escrever uma frase, olha lá. Escreva frases que contenham as seguintes palavras que indicam localização. Então, vocês vão ter que escrever frases para mim, ó, uma frase para mim, com as palavras à frente, à direita, à esquerda, atrás, entre, embaixo. Pode ser aí uma frase com todas, uma frase comprida com todas essas palavras, ou pode ser uma frase com cada uma delas. Vocês escolhem aí, tá bom? Façam com capricho, façam com carinho. Cuidado na hora de desenhar no caderno, tá bom? Não usem canetinha, certo? Se for desenhar no caderno, lápis de cor, pintem bonitinho. Se tiverem uma folha de sulfite, façam na folha de sulfite e aí depois colhem no caderno também, que fica legal. Aí na folha de sulfite você já pode usar a sua canetinha, mas diretamente na folha do caderno não usem, porque vai borrar a parte de trás, tá bom? Façam com muito capricho, que eu vou olhar tudinho no nosso Meet, tá bom? Foi essa a nossa aula, então, de revisão de geografia. Leiam, desfolhem os livros, revejam as atividades para poder chegar craque lá na hora da nossa prova, tá bom? Um beijo e até segunda, amanhã é feriado. Tchau, tchau!